Olá, gente! Nossa, que espetáculo! Estamos novamente aqui com o BaqueCast, né? BaqueCast. Eu não esqueço, eu sempre confundo o BaqueCast com o Baque-Papo, mas o Baque-Papo é o nosso programa de rádio, na Rádio Mundial, na Vibe Mundial, que é toda sexta-feira das 10 horas até as 11 horas e toda segunda-feira das 10h30 às 11 horas, que nós trazemos pessoas muito especiais, pessoas muito queridas, pessoas que têm muita coisa a dizer, e nós colocamos como se fosse uma continuação, sabe como é que chamava isso aqui no interior? Alpendre. Você ouviu falar assim? Alpendre, o que era da minha casa no interior? Era aquele lugarzinho que depois do almoço, depois do jantar, você agarrava para conversar. Então eu ficava conversando, aquela hora gostoso, né, que você acabou de almoçar, acabou de jantar, então é um papo gostoso que a gente fazia com pessoas que a gente gostava, tudo. Então é uma continuação desse Alpendre. Né? Se não fosse uma BaqueCast, a gente poderia chamar AlpendreCast. Ai, gostei! AlpendreCast aqui. Que nós trazemos pessoas queridas, pessoas muito amadas pela gente, pessoas que têm muita coisa para falar, uma propriedade fantástica, e pessoas que estão hoje tem pessoas até que já tem programa de rádio. Uau. Participação em rádios, Globo Tupi. Nossa, gente, eu tenho que pensar duas vezes aqui, estou até meio tímido para falar com ela. Aqui, né? Quem está aqui, André? E a André tem uns agradecimentos para fazer aqui, não tem, André? Eu tenho sim. Convites também, né? Opa, vamos lá. Então, vamos fazer as honras da casa. Faz as honras da casa aqui pra gente. Aqui. Tudo bem, Dr. Bach, todos os internautas? A primeira coisa que eu quero agradecer é o estúdio, o Pocket Studio, que a gente está dentro do Shopping Pamplona, né? Então, João, o Fabiano, o Rafa, o Guilherme. Tem maravilhosa. Esse estúdio é incrível. A gente está aqui dando tchauzinho pro pessoal. É muito legal, é muito legal. A segunda coisa é que, lógico, você já ativou o sininho. Por quê? Ativa o sininho, tem muita gente que assiste e não ativa. Não acredito. Não. Não, nós vamos começar a jogar praga. 80% das pessoas... Vamos jogar praga. Se você não atingir... A praga... Vou dar uma praga que tem muito a ver hoje com a sexóloga que veio aqui. Não vou nem falar, mas vou deixar a pessoa pensar o que seria. Então, mas vai estar relacionado com sexóloga. Aqui, então, faz uma coisa, toca o sininho para não ter a praga da bactéria. Então, tocou o sininho, curtiu a gente. Curte a gente que vai se livrar da praga da bactéria. Olha esse telão que eu queria até ter na minha casa, gente. Gente, isso aqui é um cinema. Imagina uma marca... A sua marca ou a marca do seu conhecido? De tudo. Gastronomia, clínica, médico, tudo. E a gente falando dessa marca. Sabe por quê? Vai estar aqui sua marca. Por quê? Porque vocês vão patrocinar a gente, tá? Então pode patrocinar. Gente, olha, você pode patrocinar, você pode ser um parceiro nosso, né? Traz um pacote de como é que é aquele? Bolinho de chuva. Ai, traz bolinho de chuva pra gente que nós vamos falar que você é parceiro nosso aqui, tá? Mas o legal é ser patrocínio, que nós vamos falar da sua marca, vamos falar de você, vamos falar um monte de coisa, vai ter até vídeo lá que nós vamos falar de você. Tá? Então seja um patrocinador aqui pra gente. Do melhor podcast que só tem o Dr. Bactéria, não existe no outro mundo. Acabou. No outro mundo? Não existe nem fora do mundo. Outro mundo. Ela já mudou, ela tá fazendo podcast em Marte. Em Marte, alguma coisa assim. E hoje? Qual que é o hoje é um dos mais especiais que eu posso falar, gente. Que ela já é sócia nossa aqui. Ela já participa, já apresenta o programa com a gente. Já fizemos vários programas de rádio, e cada vez é sempre um sucesso, tá? E a gente chama, primeiro a gente chama porque a gente gosta demais dela, tá? Mas chama também porque ela dá um ibope, dá uma audiência fantástica, que todo mundo gosta de ouvir ela falar, porque ela fala com propriedade, simples, do jeito simples de falar, um jeito gostoso, um jeito maravilhoso. É uma pessoa muito querida, muito querida. É uma pessoa que eu tenho muito no coração aqui dentro do... Sou fãzaço dela, sou fãzaço. Eu sigo ela em tudo que ela fizer. Ela inventou todo o TikTok, eu tô seguindo, eu tô seguindo. Eu sou um dos primeiros que segue isso, leio tudo que ela faz. Curto, reposto, que eu faço com satisfação. E realmente. Um tema que ajuda muito a população brasileira, né? De todas as idades. Para homens, mulheres, melhor idade, crianças. Ela realmente ajuda a família brasileira. É a chamada doutora Lela Monteiro. Seja bem-vinda, Lela. Sempre bem-vinda. Obrigada. Eu fiquei até constrangida por tanto carinho. Muito obrigada. Eu falei 1/10 que eu deveria falar de você. É sempre uma honra estar aqui com vocês, né?
Quando a gente fala em doutor bactéria, é unânime, viu, Roberto? No mundo afora, não é nem só no Brasil. A gente está aí fora, você é muito carismático, você tem uma presença muito marcante, não só no meio digital, mas também você é uma energia boa, então é muito bom. E a Andréia, que é muito dedicada também, sua companheira, não só nos casts, né, mas na rádio, nas apresentações, então é uma honra estar aqui. Tem um exemplo de coisa que não deve fazer também. Eu fiz só dar exemplo do que eu não quero, do que eu faço errado, que toda entrevista eu faço alguma coisa errada. Pelo menos o internauta, o ouvinte se identifica assim, não sou só eu que faço errado, né? Que é a coisa que a dona de casa faz, né? Que a história toda, né? Tudo. Né? Então, só podemos agradecer novamente, né, sentado aqui. Eu hoje quero falar uma coisa que nós nunca falamos assim no ar, né? Eu fiquei sabendo que você mexe com isso. Primeiro, o que é constelação familiar? Olha aí, muito interessante. Sim. Constelação familiar é algo muito ainda novo, vamos dizer, no Brasil. Mas como você falou do alpendre, a constelação familiar, todo mundo conhece aquela em grupo, ou em bonecos, mas tem uma constelação na água, que é como se fosse uma brincadeira, quando a gente colocava uma florzinha. Sabe uma florzinha na água, que você vê para onde a florzinha anda? Será que ele gosta de mim? Será que eu vou casar com esse? Eu vou casar com aquele? Uma brincadeira, né? Brincadeira, assim, antiga, assim, bem antiga. Então, a questão sistêmica, ela traz muito essa ancestralidade. Eu falei dessa brincadeira, que é um tipo da constelação na água, que a gente pode até falar um pouquinho mais, mas a constelação, ela fala de um sistema familiar. Então, do que aconteceu, de repente se repete, nossa, eu tô fazendo igual meu avô fazia, igual meu pai fazia. E tem coisas que são boas e tem coisas que a gente não quer repetir, mas que a gente continua repetindo. E na constelação, a gente traz esse olhar. Que que seu pai fazia isso, você agradece, mas a partir da frente você não precisa mais ficar honrando esse sistema de repetir essas mesmas coisas que não cabem mais, que muitas vezes até te aborrecem. Então você agradece aos pais. Eu acho que essa questão que a gente falou de honrar pai e mãe é importante, mas a gente não precisa continuar honrando nas dificuldades que eles tiveram, né? Naqueles erros que eles cometeram, que a gente replica, muitas vezes inconscientemente. Então, a constelação familiar a gente traz muito numa sessão de terapia, diferente da terapia convencional, que vem toda semana, uma sessão após outra. Constelação, você faz uma constelação e depois dá um tempo, não precisa necessariamente vir na semana seguinte. Eu faço como um recurso terapêutico. Então, pode ser esse do processo terapêutico mesmo, da análise ou da psicoterapia convencional, e numa semana, vamos fazer uma constelação de bonecos mesmo, para às vezes responder aquela dúvida. Faço com bonecos. Faço com bonecos, faço na água, faço em grupo, mas eu gosto muito da de bonecos, porque é muito prático. De repente, aqui é sempre individual, não é casal, não é coletivo, mas a gente traz lá. Então, você tem uma questão lá, poxa, amo minha filha, mas sinto que eu estou distante dela. Traz um bonequinho lá, né? O seu bonequinho, você coloca um bonequinho e coloca sua bonequinha lá, filha. E a partir daí, é muito interessante que nesse campo que surge, esses bonequinhos começam a se movimentar. E você começa a ver porque que essa filha às vezes fica perto, às vezes ela fica longe. Esse movimento, né? E é muito interessante Eles isso. movimentam energeticamente como se nada tivesse mexendo? Não. Um dia eu vou trazer até uma caixa pra gente até de repente simular junto. Claro. Você põe aqui e aí, dependendo de onde for, de repente pode pôr de frente ou de costa, você vê que esse boneco não... Você fala, peraí, ele fala, não, esse boneco não quer mais ficar aqui. A gente sente, esse boneco quer sair de lugar. A gente mexe com a mão, mas ele não para, às vezes, naquele lugar. Ou ele aproxima, ou a pessoa vira de costas, a pessoa fala, tô tão incomodada, eu quero virar. Peraí. E cadê os pais, né? Trouxe lá os filhos. A pessoa denomina o boneco? Isso, ela denomina o boneco e depois a gente vai começando a trazer os seus pais, a sua companheira, por que eu tô nesse relacionamento, o que tá tendo de dificuldade, né? Então podemos marcar, se vocês quiserem, podemos marcar, assim, será um prazer a gente fazer, podemos até um dia filmar, você ir lá no consultório, será uma grande honra. Então, essa a constelação. Entendendo que a constelação, ela vem
dentro de uma filosofia de sistemas. Então, assim, o que acontece dentro desse sistema? Não pode, com a mãozinha aqui, paradinha. Os outros estão ok, né, Felipe? Rafa. Vai dar uma mexida. Começou daqui esse problema? Então, ele bateu lá e eu não sei o que aconteceu, se é mais, acho que tá achando que é interferência de energia. Será que tem que ligar? Tem que tirar, jogar. Quer que tire o telefone? Pode tirar? Acho que não. Tá deixando mais solto. Será que o meu tá bom? Não, você tá. Aí. Tá bom? Então, eu vou perguntar então o que do... André, desculpa. Tá. É que é um convidado, eu pensei que o senhor não tinha feito ainda. Começou, Rafa? Pode ir. Tá. Vou desligar o celular. É que é um entrevistado, ele tá perdido sem saber onde tá, se eu não falo ele não vem, aí a gente não tem, aí como o senhor ainda não estava gravando, eu tenho a obrigação de responder, né? Só não pode bater na mesa. Aí eu achei que não estava gravando, por isso que eu respondi. Pode ir? Então, a gente começa... o que é? Constelação. O que é constelação? Vai de novo? Você sabe, pode Tá? usar. Então nós vamos falar sobre constelação familiar. Lela, me fala para mim, o que é constelação familiar? Eu ouvi dizer que você faz constelação com bonecos, não é? Isso. Como é que Tem funciona? várias técnicas na água, em grupo. Sim. Com bonecos eu gosto muito, porque é muito prático. A gente pode, igual estar nessa mesa, trazer os bonequinhos. As pessoas sempre têm uma pergunta. Não é um oráculo, não tem adivinhação, mas esses bonecos, de alguma forma, eles se posicionam, né? Então você traz lá o seu boneco, você vai estar de fora e vai trazer um bonequinho lá te representando. Mas você representa, você dá nome nos bonecos? Se é meu pai, se é minha mãe? Isso, interessante. isso, exatamente. E é muito interessante a posição que eles ficam nesse campo. A gente chama um campo morfológico, né? Ou um campo energético. Porque é como se quando você coloca lá, então, igual você trouxe seu pai, essa a mãe, você e o pai ou a mãe, eles tomam um lugar que é muito interessante, até o tipo de boneco que se escolhe, porque tem boneco grande, boneco pequeno, tem boneco de cores diferentes. Como é que vai ser? Coloca os bonecos assim numa mesa, todos eles? Tem uma caixa com um monte, mais de 50 bonecos de tudo quanto é jeito, e a pessoa vai pegando. E é interessante esse vai ser que meu pai, esse vai ser minha filha, vai ser... Às vezes a pessoa não tem nem nem ideia. fala. Não, ela não começa, vamos fazer, às vezes por curiosidade, às vezes porque tem uma questão. Ontem, por exemplo, eu atendi uma moça jovem, uns 30 anos, e ela chegou, ela falou assim, eu odeio minha mãe. Já assim, de cara, assim. E aí começamos a ver o que aconteceu com essa mãe. O que aconteceu com essa avó, né? Com esse pai, né? Porque ela também tem um pai ali. E aí começaram a aparecer algumas coisas. Depois, no final, assim, ela já não odiava a mãe. Ela tinha já um ressentimento. Ela já tinha procurado a mãe. Então, já ficou diferente do... eu odeio essa mãe, né? De onde vem isso? E muitas vezes a pessoa, na terapia, ela... é isso e acabou. E quando vem, a constelação é meio lúdica. Quando coloca ali, tá, ok, então tá, deixa a mãe aí. Não quero nem ela perto. Não, tudo bem, põe o pai. Quando põe o pai perto da mãe, ela já olha a mãe diferente. Né? Porque às vezes essa raiva não é só da mãe.
mas também às vezes desse pai, mas o pai às vezes tem uma identificação. Então vamos colocar os pais da mãe, os seus avós, quando apareceu a avó, ela já ficou melhor, ela já aproximou o bonequinho dela da mãe. E aí ela começa a ver o jeito que ela pôs, o que ela ficou, e muitas vezes vem umas falas sistêmicas que primeira coisa, a gratidão dos pais, né? Falar, olha, obrigada, né? Sou sua filha, mas a partir de agora a minha escolha é diferente da sua. A sua dor não é a minha. Então a pessoa está presa aos pais. Isso. E aí, muitas vezes, igual essa moça entregou a dor da mãe para ela, que muitas vezes entregou para a avó dela, que é a mãe da mãe. Porque essa dor não é dela, mas muitas vezes ela se sente presa a honrar essa dor. Aí como é que a pessoa sabe que eu preciso de uma constelação? Ou você não, ele vai te procurar por uma outra coisa, né? Ele vai te procurar por uma outra coisa e de repente você já conhece a constelação, não sei o quê? Você gostaria, muito bom. Pinta isso daqui? É exatamente isso. Às vezes a pessoa nem sabe que é constelação, mas alguém falou, vamos fazer uma constelação? Porque às vezes a pessoa fez, né? Ou às vezes ganha de alguém. A mulher dá para o marido, a filha dá para a mãe, vice-versa. Assim, olha, eu vou dar para você. Não é uma terapia, a pessoa não quer fazer terapia. Vai lá, faz e vai embora. Não precisa voltar no outro dia, não precisa ter uma sequência. Mas o que eu vejo da constelação, que eu acho que é muito interessante, porque a pessoa vê de fora. Então, ela olha de fora, como que ela se posiciona com as pessoas que ela às vezes têm dificuldade, como que as outras pessoas se posicionam. E quando a gente fala, agradeça a sua mãe e entrega a sua dor para ela. Então, para ela tá junto com a mãe, tá honrando, mas ela entende que ela tem que ser filha dessa mãe e não mãe dessa filha. Tá muito comum nos dias de hoje, André, talvez como jornalista deve ter ouvido falar, dizendo que nós estamos na geração sanduíche, que cuida dos pais e que cuida dos filhos. E a gente não precisa assumir esse lugar. E você faz então pode estar na mesma presença a mãe, o pai, pode o avô, estar a família, a avó, todo mundo. os irmãos, o não tio, com boneco, mas com o pessoa marido, física. O ex-marido. Uma terapia de casal, de família, de família. E não tem briga, será? Né? Como são os bonecos lá, eles só às vezes se afastam, mas eles não Ninguém falam. quer um dia que cortou o pescoço do boneco. Mas sabe o que eu vou te falar? Que teve uma vez uma paciente que quebrou a perninha da boneca. Ela ficou tão sem graça, mas ela pôs com tanta força que ela quebrou. Eu falei, não tem problema, tem várias outras bonecas, mas eu já vi na formação, tem gente que arranca, porque tem os bonecos que eu faço de madeira, que tem um Lego, tem gente que pega, tá tão nervoso que tira a cabeça. E fala, ok, deixa aí o seu pai sem a cabeça. E aí começa a parecer que o pai não tinha cabeça, era um descabeçado mesmo, assim. Era aquela pessoa que às vezes não era presente, né? Eu tenho visto muito, Roberto, filhos hoje de 30, 40 anos retratando os pais que abandonaram, porque traíram suas mães, ou porque perderam toda a fortuna em jogo, pais alcoólatras. Então, assim, tenho visto muitas mulheres que têm dificuldade no relacionamento, acham que todos os homens traem porque o pai traiu. E aí, a gente traz na constelação, fala, pai, obrigado por ser sua filha, mas esse seu BO é com a mãe, não é comigo. Você traiu... Que é verdade, né? Exatamente. Você traiu a minha mãe. E aí fala lá com a bonequinha da mãe, mãe, ele te traiu. Eu não tenho a ver com essa história. Aqui eu sou pequena e eu sou filha. A encrenca é sua. Exatamente. A encrenca é sua. A encrenca de vocês, eu não vou assumir o lugar do pai e nem da mãe, e nem as dores. Muitas vezes a própria mãe quer que o filho, né? Vou contar pro seu filho que você é meu lado, você vai ficar do meu lado. Você é responsável. Eu só fiquei com esse no casamento porque, né? Por sua causa. Por sua causa. Olha, eu vou te trazer um exemplo meu, né? A minha mãe, ela casou assim que ela engravidou, há 53 anos, porque era uma ignorância total na época. Minha mãe, acho que nem tinha anticoncepcional, nem sabia como evitar. Assim que casou, na lua de mel, engravidou. A pessoa nem evitava, né? A pessoa chegava em casa, não, vou te usar, sempre tem uma novela, vou te usar essa noite. Não, era assim, lava o pé, mulher, que hoje eu vou te usar. E vou te usar para fazer filho. Imagina, era agressivo isso, né? Mas é um termo muito antigo e talvez bem da roça. Coronel, né? Coronelzão. Então, imagina assim, e aí minha mãe falou durante muitas vezes, né, claro, de uma forma muito inocente, sem maldade, mas minha mãe falava assim, então, eu parei de trabalhar por causa da minha filha,
Não é por causa da minha filha, ela parou de trabalhar porque meu pai era muito ignorante e ele achava que mulher dele não precisava trabalhar, porque na época, há 50 anos, era uma vergonha continuar trabalhando. Você assim. sabe que hoje em dia ainda tem cara que pensa assim, né? Então, e Tem aí, homens que pensam imagina assim, né? se A eu gente falou isso hoje. assumo essa culpa. Coitada da minha mãe, não trabalhou por minha causa. Não foi por minha causa. Eles eram um casal, engravidou de mim e ela sucumbiu à vontade do meu pai, aos hábitos da época. Então, mãe, se algum momento eu fiquei culpada por você não ter seguido, você me perdoe, mas essa dor não é minha, é sua. E aí eu fico livre para não ter que ficar sendo que a minha obrigação agora Carregando isso nas costas, isso. né? Mas ela fala e aquilo se dissolve? Porque assim, eu sei muitos problemas, né, de análise, Sim. mas eles continuam comigo. Sim. Eu entendi, mas alguns eu não solucionei. É super importante isso que a Andrea trouxe. Não é só entender. Precisa passar do momento onde a gente usa muito, mesmo na análise, que a razão você entende, mas você tem que passar do lugar do entendimento para o seu subconsciente ou inconsciente não repetir do jeito que vinha fazendo. Então, assim, não é só entender. E é importante isso que a Andrea está trazendo, quer dizer, a pessoa fala, não, eu entendi, mas o processo de tirar essas camadas na terapia é você revolver de várias formas onde saiu do entendimento para uma atitude diferente. Isso falando, né, da análise que a Andrea trouxe. No campo da constelação, essa fala, às vezes as pessoas choram, vem tão forte, fala pros bonequinhos, mas a pessoa sente como se tivesse falado com a mãe e a mãe começa a ter uma atitude diferente. Isso é muito, muito Deve rico. ser uma energia fantástica. É uma energia, é como se tivesse... a gente não pode falar que é espiritual, mas eu sinto uma... Energético? Muito energético. E a gente aprende tecnicamente como um campo morfológico, mas eu creio que é muito além disso. É como se você... E como vai acontecendo, acho de uma forma tão leve, as pessoas também... compreendem diferente. Porque assim, não é igual eu tô lendo um livro de autoajuda, eu tô entendendo. As pessoas, elas entram na história como se elas estivessem vivenciando aquela história de novo, né? Isso lá dos bonequinhos. Quando a gente tá fazendo em grupo, imagina que tá fazendo uma constelação aqui. Estamos nós três, o Rafa lá na técnica, vamos constelar? Então tá. Então, um vai ser o constelador que vai orientar, um vai ser o constelador, vamos chamando. E as pessoas muitas vezes se abraçam, se choram, ficam mexidas. Pessoas que nem se conheciam. Que não se conheciam. Nossa, que interessante. Um grupo de constelação que conversa bastante com o psicodrama. Então você fala, olha, eu vou falar do meu pai. André, de repente, resolve ser seu pai. Ela começa a ter atitudes que você fala, meu Deus, ela conhece meu pai. Até do posicionamento, do jeito de ficar, do semblante. A constelação do grupo é muito Na minha interessante. época, eu fiz de análise, mas eu Sim. nunca falar de constelação, doutor. Eu já vi Era falar, uma eu já coisa fiz muito constelação. nova. Ah, o senhor já fez? Já fiz constelação, só que fiz com cavalos. É mais fantástico Fiz ainda. com cavalos. Eu achei. É mais fantástico ainda dessa coisa energética de ver como os cavalos ficam, né? Menina, é uma coisa assim, eu fiquei impressionado, que eu sou meio, não que seja descrente, mas eu sou meio cientista, mas que eu quero que veja o negócio total. Me convidaram para ir lá em Campos do Jordão. Eu fui, entramos lá 5, 6 horas da manhã, tive um café, que era uma fazenda, mas já fazia pão, fazia um negócio, uma delícia, coisa assim. Aí nós ficamos sentados, já estávamos em 11, ficamos sentados em volta, ela soltou os cavalos ficavam rodando, ela falava, quem quer constelar? Sim. Todos iam constelar, mas um levantava a mão, vou lá, então senta no meio. Então teve um que sentou no meio, e não tinha falado nada para ninguém. Aí os 2 cavalos saíram da roda, foram e fizeram xixi no pé dele. Aí ninguém entendeu nada, né? Aí levantou e falou, perguntou, o que você veio fazer aqui? Não, que eu tenho problemas renais. Então, quando eu falei que é mais sensacional, por conta dessa questão energética. Eles falam, tem algumas outras terapias também de cavalo, que o cavalo é um bicho muito inteligente e muito permeável, né? Então, de perceber. Eu não sou consteladora de cavalos, eu acho que para você ser tem consteladora... Tem os tipos que fazem. Exatamente. É especializado em ave. Eu pensei que fazia todos. Não,
Você faz um curso de constelação geral, mas depois você se especializa. Então, tem um de constelação e para fazer de boneco, você faz um específico bloco de bonecos, de água, específico bloco de águas e de cavalo. Eu acho que para a pessoa constelar cavalo, tem gente que aluga, mas eu acho que a pessoa precisa ser dona dos cavalos. Essa era dona dos cavalos, né? todos. Tem uma estrutura, exatamente, né? Uma fazenda dela. Porque tem cavalo, É. eles falam que precisa tomar cuidado, que tem cavalo que adoece. Então, você precisa depois também dar uma limpada nesse cavalo, conversar com esses cavalos. Olha, foi embora, não é para ficar seu, era só para representar. Assim como a gente vai, quando faz um grupo de constelação, você depois também fecha e fala, olha, voltou, agora volta para você, Você sabe? não é pai dela, você não é pai dela. Exatamente, não precisa ficar você Então tem sofrendo a a limpeza, dor. Sim, de falar, olha, acabou. Diferente de bonecos, Formatar o disco. O do boneco você fala, olha, então, eu peço pra pessoa até fotografar como é que ficaram os bonecos, eu falo, então vamos fechar agora aqui, entendeu? Tá, agora, ok, como é que você está se sentindo? Então, se você se viu, agora voltando você pra você, tá ok? Tá confortável? Tem alguma dúvida? Deixa isso, ver como é que vai ficando, né, nos outros dias. Então, acho que também tem isso de... porque às vezes você traz a pessoa para vivenciar aquele problema. Sim. Mas você não é só vivenciar, você tem que vivenciar e também dar um conforto e entender, igual essa moça de ontem, com muita raiva da mãe. Vamos entender? Isso foi há tanto tempo. Como é que sua mãe está agora? Como é que você vai seguir daqui pra frente, né? A pessoa precisa sair estruturada emocionalmente, exatamente, né? Senão ela fica desestruturada, exatamente. Então, acho que tem essa delicadeza. Agora, dentro dessa mesma... Então, a constelação é uma técnica. Dentro disso, né, que dessa mesma família, tem a constelação familiar mesmo, que não tem a ver com bonecos, que não precisa ser constelação, que imagina que, de repente, eu vou atender vocês dois e o Rafael. Então, constelação familiar é um casal mais um, mais dois, pode ser o casal com Rafael, cachorro. meu isso. filho, pronto, meu filho. E aí traz todo mundo Fez a lá. lição? Exatamente. E aí... Tem muito casal que a gente começa a fazer terapia de casal e às vezes vem para terapia familiar. Porque imagina, você e a Andréia estão juntos. Você teve um casamento antes, a Andréia teve outro casamento. Então tem a filha da Andréia, tem os seus filhos, vocês resolvem ter filhos. Nossa. E aí que a coisa às vezes pega. Não, mas tá vendo? A sua Tudo filha mundo junto e misturado. Isso. Sua filha não guarda o moletom. Chega na escola e deixa o moletom. Mas a filha é sua. Isso. A filha do outro. Tem muito Parece disso, né? o pai. Até em casal, o pessoal fala, a sua filha foi mal na escola, a minha filha tirou 10. Aí depois começa assim também. Mas os seus filhos também não vêm te ver. E aí começa uma coisa, vamos entender. Jogar na cara do outro. E começar a entender que Nossa. é filho de um, é filho do outro, mas a partir do momento que mora junto, todos são filhos de todos ali. E até Não, para Tem uma harmonia, hein? Na hora de nervosismo, o pessoal fala coisa Então, e aí tem que entender uma coisa, por exemplo, da filha. Eu tô atendendo um casal que é algo parecido, assim, que tem a filha. E aí não pode dar bronca porque não é o pai. Pode dar bronca sim, porque é a casa deles. Então, se vocês dois estão juntos nessa casa... A criança fala. A criança você fala... Você não é meu pai. Às vezes a mãe fala, o pai vai achar ruim. Não, nessa casa, agora é um jeito onde uma parte sua... Uma parte da Andréia tem que ser as regras de vocês. Autoridade, Isso. né? Então, nessa casa, a gente guarda as roupas sujas no cesto, as roupas limpas dentro do armário. Mas lá na casa do meu pai eu deixo no meio da sala. Na casa do seu pai você deixa no meio da sala. Aqui vai deixar assim. Mas o que acontece, até pegando esse gancho, né, desse exemplo, a gente vê como que às vezes vai na terapia de família. Mas ela vem tão pouco aqui, coitadinha. Ela vem só uma vez por semana ou só no final de semana, deixa ela, e a mãe corre e guarda. Uma vez na vida. E às vezes as crianças que não são nada bobas, que às vezes não querem aquela combinação, às vezes são até namorada, a criança joga a blusa bem na hora que a mãe sai pro namorado da mãe ficar irritado. Nossa. Então, outro dia eu atendi disputa, cutucar. Exatamente. Outro dia eu atendi um casal que foi muito engraçado, que ele falou, bom, ela deixa todo dia a blusa na cadeira que eu vou sentar, o namorado da mãe saiu com a blusa da menina. Falou, tá frio, saiu com a blusa, cadê a blusa? Eu não sei. Chegou, ele saiu com a minha blusa, tá na minha cadeira, achei que era um presente pra mim, achei que essa blusa é pra mim. O cara também gosta de fazer uma amiguinha, né? Não é? Então já birra, né? Aí entra a parte de birra. É uma disputa de espaços, né? De espaços. Então, e eu acho que aí o que é importante, que muitas vezes, quando
os casais estão separados, é o que a Andrea falou, uma disputa de espaço, e às vezes esse pai está com muita culpa, ou essa mãe está com muita culpa, e isso é bem sistêmico. E aí os filhos que acabam mandando naquela família. Às vezes o medo, né, da mãe e do pai de... A mãe, que meu pai, ela me deixa, não sei o quê. Não, se eu não deixar, ele não vai querer ficar comigo. Fica aquele medo e acaba liberando. E aí a gente vê que isso é muito ruim para os filhos. Porque qualquer filho de qualquer idade, quando os filhos entendem que os pais são autoridade, são referência, eles vão respeitar. Eu atendi um outro senhor hoje pela manhã que ele falou, olha, na minha casa o que vale é o trabalho. Então, os filhos já estão grandes, daí ele falou, olha, a filha de 30 anos foi embora e voltou para casa, mas agora ela não engrena em lugar nenhum. E ele está muito incomodado, então chama ela para uma conversa. Né? E aí a mãe não quer, porque se ficar brava, ela vai embora, que não sei o que tem, mas ele tá por aqui dizendo, como assim? Menina acorda tarde e não trabalha, ou trabalha, mas o trabalho não dá para se sustentar. Então, assim, é importante que esses pais, independente desses filhos estarem mais velhos, falarem, nós vamos continuar sendo autoridade enquanto nós formos pais. Enquanto eles estiverem morando na casa deles, é uma autoridade. Não importa a idade que tem, né? Exatamente. E às vezes o que acontece, isso a terapia de casal individual traz mais essa lucidez de falar, olha, vamos então fazer um combinado? Então... Roberto e Andréia, como é que vocês gostariam de ser daqui pra frente? Porque às vezes é isso. Então, vai ser assim com o filho de tal, com os nossos filhos? Como que a gente vai fazer um combinado? Às vezes até de lavar louça. Olha, eu cozinho, você lava a louça. A gente vai... como é que vão ser as contas? Eu pago a luz, você paga a faxineira. A gente coloca... Hoje, os bem jovens, Roberto, muito interessante, que os jovenzinhos têm um aplicativo de contas da casa. Eu tenho um paciente que fala, olha, minha mulher está devendo R$100. Como assim? Eles sabem. Eles colocam no aplicativo todas as contas. Como é que abaixa isso? Eu vou baixar uns 10 desses. Então, depois a gente vai perguntar para a moçada, que deve saber. Ou pergunto para esse rapaz. Tudo aplicativo agora, né? É um aplicativo. E vai colocando. Às vezes fotografa a nota fiscal da farmácia, já coloca ali. E vai tendo, eles fazem acertos diários, semanais, o que um pagou, o que o outro, assim, ao pé da letra. Eu falo, eu tô muito velha para isso. Eu acho que assim, ó, eu pago umas contas, você paga outra, a gente racha o almoço, racha a janta, ou... Meu filho pediu para ele comprar um remédio para ele, ele comprou e me trouxe, todos os meus reais trouxe. Você me deve R$80. Eu, como assim? Como assim? Me faz um Pix. Olha a nota fiscal. Então, eles são assim, né, doutor? É assustador pra gente, né? Mas hoje em dia tem tudo isso aí. Mas eu acho que o que vale dentro dessas combinações todas e dessas diferenças geracionais, que é o combinado não sai caro. Ai, eu adoro essa né? frase, Lema. Então, combina direitinho. Às vezes fala, olha, meu filho, o pai tá velho demais, ou a mãe, tipo assim, sabe... Vamos ver o que é possível agora? A gente fez tudo para vocês até agora não dá para fazer mais. Né? Eu acho que tem essa coisa, porque às vezes, Roberto, tem pai que não desmama os filhos. Os filhos estão lá... difícil eles desmamarem, né? Sim. Eu tenho uma outra paciente que é um caso muito interessante. Acho que você é um paciente. Eu tô também... Da constelação, só para concluir, para quem estava escutando. Claro. Quanto tempo, que eu acho que não ficou claro, que a constelação e a terapia familiar é diferente. A constelação que vai lá, quanto tempo? Ou você vai na casa da pessoa? Não, vai no consultório, pode ser assim, feito uma constelação, aí ela pode vir daqui a um mês, não vem na semana seguinte, espera, vê como é que ela ficou. A constelação dura 1h30, mais ou menos, a gente vai abrindo. Eu fiz, foi a minha primeira e a única, não fiz outra. Mas tem gente lá que já era a quinta constelação que eu estava fazendo. Então, é importante isso que você trouxe. Tem gente que, assim, hoje eu vou constelar minha parte profissional. Isso, o pessoal foi profissional, depois foi do irmão, depois foi do filho. Eu acho que não precisa de tudo isso. Sim. Vicia? Não, acho que não Quem vicia. Não, é que eu acho que a pessoa, às vezes, ela fica tão insegura. Eu acho que quando a pessoa vai constelar sempre tantas coisas, eu sugiro fazer um processo de terapia. Né? Sim. Então, por exemplo, assim, se é uma coisa que tenho dúvida disso... Acho que quer resolver tudo na vida. Não é um oráculo, mas você tem uma visão maior. A terapia, a visão é para dentro.
E na constelação a visão é para fora. Então você que põe legal. o boneco e põe fora. Então você olha como se tirasse, nossa, é mesmo isso aqui? E é como se tirasse um pouquinho do seu peso. Você vê que às vezes aquela culpa que você tem, peraí, tem outras pessoas aqui que também participam desse sistema. 1h30 então, e tem que ir no seu consultório. Sim. Legal. Você não vai na casa ou Não vou. Mas tem todos os climas, os bonecos, tudo, né? Tem todo... tem tudo lá e é Entendi. confortável. E às vezes a pessoa até prefere ir no lugar fora, porque não quer que, às vezes, os familiares escutam, né? Entendi. Você imagina fazer um dia de cavalo na casa da pessoa? Não, cavalo Levar nem 11 dá, cavalos né? na casa da pessoa, né? Vamos onde? Na sala. Vamos entrar 11 cavalos aqui. E é um ambiente neutro, Poderia né? ser os pôneis, né? Pôneizinho, mas não Os bonezinhos, vamos fazer lá. Aqueles pôneizinhos de bonecos? Né? Dá uma ideia. O que você fez? Se a pessoa quer fazer constelação. Então, eu dou um exemplo aqui, que o biomédico pode fazer constelação, tá? Fizeram essa habilitação para eles. Pode né? também? Pode, mas tem que fazer um curso, né? Tem que fazer um curso de formação. Geralmente é um curso de 2 anos. Sim. Né? Que você tem várias... quem criou foi o... que compilou, né? Foi o Bert Hellinger, que ele estudou também psicanálise, estudou bastante da terapia sistêmica. E tem algumas ordens, a ordem do amor, a ordem do pertencimento, e tem muito essa questão do que a gente repete da família. Por que a gente ainda está repetindo? Por que a gente está, às vezes, culpando o outro, mas repetindo e reproduzindo? O que eu gosto muito da constelação, Roberto, que você honra, por exemplo, os pais. Sim. E você devolve o problema deles. Porque às vezes a gente escuta muito, né, bíblico, vou honrar pai e mãe. Honro o pai e mãe, mas não gosto que ele faz aquilo, porque ele fez aquilo com a minha mãe. Ele é só o meu pai. Sim. E ele é marido da minha mãe. Então ele é meu pai. Ele não pode, de repente ele não foi bom nos negócios, mas como filha, eu não tenho nada a ver com a vida pessoal, com a vida empresarial. Meu vínculo é de filha. Ele é o meu pai, que me deu a vida, e aí começa a entrar num lugar onde eu não preciso ficar lá, eu não sou amiguinha desse pai, e eu não sou a mulher desse pai para saber, peraí, por que você tá saindo com outras pessoas além da minha mãe? Tipo, isso é uma coisa que o pai não tem que falar com a filha. Não tem que dar satisfação, né? E aí a gente começa a falar para esse pai e fala para ela, minha filha, eu tô aqui para te dar amor, para outras coisas, mas esse meu problema, às vezes, de caráter, de conduta... não é com você que eu vou resolver. E quando às vezes a pessoa escuta isso, fala, uau, né? Então eu vou resolver isso. Eu sou filha, não sou esposa, né? Vou resolver isso com a sua mãe, vou resolver isso com o meu terapeuta, vou dar satisfação para os meus pais e não para você. E aí, tem filho que quer, né? Controlar. A maioria onde quer. Onde você estava? Mas você fala muito dos pais. E eu, assim, ao longo da minha carreira, já fiz muita entrevista com psicólogos, terapeutas. Mas assim, você é minha referência, Lela. Oh, que bom. E aí eu queria saber... Nossa referência, né, doutor? O porquê que tudo começa com os pais? Porque assim, os problemas da infância é com os pais, as repetições, os traumas da infância com os pais. Aconteceu alguma coisa com o teu pai, com a sua mãe, com a sua avó? Por quê? É porque eu sou mãe de primeira viagem e fui mãe já velha, né? Mas assim, mais de uma certa idade. Então assim, eu tento acertar. Sim. Mas eu sei que muitas vezes eu erro. Tá. Como que se faz? Às vezes o pai é a mãe do seu parceiro, né? A sogra. A sogra que inventou. Né? Então, como é que se faz? É muito bom. Quando eu fiz a formação de psicanálise, André, eu tinha essa mesma angústia. De falar... Calma, né? De jeito tranquilo. Acalma, gente. E de falar assim, meu Deus, né? Eu tenho um único filho também. E menino, faz 20 agora, em dia 18 de julho. E eu vou te falar... que todas nós, mães, pais e mães, nós erramos mesmo querendo acertar. Mas Freud é um dos que mais falava, a culpa é sempre da mãe. Mas não é que é culpando a mãe, mas trazendo uma... Freud falava isso? Mas trazendo uma referência de onde aquele ser vinha. Tanto é que eu costumo falar que Freud criou a psicanálise, que é a terapia através da escuta, para salvar a própria mãe. Porque na época, que foi a primeira terapia, a psicanálise antecede a psicologia, as mulheres que eram colocadas num hospício, então não interessava mais para o homem, não tinha separação. Ficou doida, tá dando muito trabalho, quero trocar por uma mais novinha, põe no hospício.
internava e deixava, morriam Que as época mulheres foi no isso? hospício. Século passado, Século né? passado. Se a Faz gente tanto colocar, tempo não, né? 1890, era muito comum as Sim. mulheres assim, tem uma filha problemática, não casou, tem uma peça que estava em cartaz, chamava Loucas, e Olha, era que uma interessante. moça, uma peça linda, que era um casal que tinha uma moça que ela era artista plástica, fazia uns desenhos modernos diferentes, e não casou, o pai internou no hospício, porque quem uma moça direita vai fazer esses desenhos com essas cores vermelhas, essas coisas num quadro? Só uma pessoa doida da cabeça vai internou a moça. Então, a gente está falando de coisas que não fazem tanto tempo na história. E aí Freud, quando internava as pessoas, e ele começou a estudar como neurologista, depois que foi fazer a psiquiatria, eles viam muitas mulheres catatônicas, que ficavam lá internadas, endurecidas, e ele falava, não, mas ela não tem um problema neurológico. E começou a conversar com essas mulheres. Aí ele viu quando ele conversava, põe a mulher sentada lá, paralisada, estava um tempão lá, ela começava a mexer um pouquinho o pé, mexer a Olha, perna. fica até arrepiada. Então, e aí, quando fala da culpa é da mãe, é mesmo para trazer você para sua origem. Não é que a mãe é culpada, muito, muito pelo contrário. Às vezes a gente dá tudo pro filho e esse filho já tem uma propensão, ou essa filha Já vem tem dentro do ventre? Isso, já vem com algumas coisas ali e aí assim, o pai e a mãe é a referência. Eu costumo falar que se der tudo errado, é um lugar que os filhos podem voltar. Referência, né? É uma referência. E aí, como a gente tem que falar a culpa lá... Porque o que acontece? Quando busca na infância, eu tento muito fugir desse lugar, André, de não trazer toda hora lá para a infância e um pouco para a adolescência, ver o momento atual, porque é muito pesado, mas é onde a gente começa a buscar a origem das fases. Peraí, fase oral, né? Desde o bebê, quando suga o dedo... Né, que amamentou, depois da fase anal, né, de dar tchau pro cocô, e até vai entrando na adolescência, depois vai indo, a gente vai trazendo meio que uma história, como que era quando Até chegar na pessoa na não atualidade. teve, não, mas não precisa ser pesado. E aí tem uma coisa que a Andrea trouxe, que eu vejo muito comum na atualidade, as mães, e me coloco nesse lugar também, quando a gente trabalha muito, a gente fica muito também culpado de, poxa, será que eu não dei a atenção devida? Mas, né? Hoje em dia dá essa culpa, eu sou sincero que dá. Você tem que trabalhar, você tem que sair de casa, você tem que fazer coisas, mas mesmo assim, ao mesmo tempo, dá uma culpa. Dá uma culpa. Mas sabe que eu vejo que... Deixar ela sozinha, né? Mas sabe que a moçadinha hoje em dia gosta quando os pais trabalham? Quando o pai e a mãe trabalham? Eu já atendi família que a menininha... Quero que minha mãe trabalhe, tia. Não quero que ela fique em casa, não. Porque a mãe das minhas colegas trabalham. Ou assim, queria que ela fosse também minha professora. Será que não dá para minha mãe ser minha professora? Referências, de ter referências, né? Então, mesmo que a gente tenta acertar, de alguma maneira a gente vai ser culpada dos filhos, né? Porque eu já tô imaginando que eu já tô na fase da adolescência. Mas sabe o que é importante disso, André? Que eu achei bonito isso que você trouxe. Por mais que a gente se culpe ou alguém nos culpe, depois a gente trazer esse lugar da confiança, porque um dia nossos filhos vão ser pais também. E de às vezes falar, olha, eu fiz o meu melhor, mas o que era possível. E tem coisas, filho, que eu vou te ensinar. Tem coisas que você vai me ensinar, tem coisas que a gente vai aprender junto, tem coisas que a gente não vai aprender, tem coisa que a gente vai errar e vai corrigir, tem coisa que a gente vai errar e não vai corrigir, e talvez vai errar de novo. E isso significa uma humanidade. Um aprendizado. Um aprendizado. Porque assim, né? Você é pai, André é pai, eu também sou mãe. Tem gente que não é pai e não é mãe e também sofre. Às vezes é pãe. Isso, mãe, é pai, né? E mãe. Pai e mãe, é pãe. Tipo de pão. Não, e tem gente que às vezes fala, eu sou pai de pets. Tem gente que fala, não existe pai de pet. Eu acho que tem Hoje tantas... tem muito, né? Nossa, tá melhor cachorro tem tantas variações. Tem gays que são pais, então 2 homens que adotam crianças. Novos formatos familiares. Novos formatos, 2 mulheres que uma engravida, depois a outra engravida, são 2 mulheres que são mães, né? Elas não gostam de que falam mães e pais, são mães, 2 mães daquelas crianças. Então, todas essas combinações vão dar, às vezes, alguma fala. Poxa, por que eu nasci com 2 mães? Ou por que eu... melhor que eu nasci com 2 mães. Não, por que eu nasci com 2 pais? Por que eu nasci com o pai e minha mãe? Gostaria que minha mãe fosse mais legal. Gostaria que...
sempre vai ter uma crítica, mas a gente vai envelhecendo e vai reconhecendo que a gente teve a mãe que a gente podia ter, a melhor do E mundo. que a gente escolheu, né? E hoje, Isso, e que a gente escolheu, isso é mais No plano bacana. espiritual. mas eu acho que hoje em dia, a própria educação, o molecado, esse negócio, eu vejo pelo meu filho, eu tenho um filho de 24 anos. Ele encara os amigos deles, gays, homossexuais, né, ele encara com uma normalidade, sabe, Que que bom, a gente não é? não tinha essa normalidade quando era rapazola. Que é a própria educação que nós tivemos. Então, eu acho bacana, que eu Sim. tento dar essa educação para eles Sim. terem. Mas ele absorve esse daqui, ele fala de uma facilidade. Então, eu tenho meus amigos que são gays, meus amigos que são homo, meus amigos que são não sei o que tal, mas como se. Nova Ele geração, acha né? estranho alguém falar que tem preconceito. Ele fala, pô, como a pessoa tem preconceito? Preconceito de quê? Novo olhar, né, Ele é doutor? uma coisa louca. Mas sabe por quê? Como Sim. que a gente explica isso? Ele está dentro de um pertencimento. Sim. Quantos homens gays que se posicionam socialmente? Eu sou gay, é meu marido, a gente faz academia junto, viajamos junto, andamos de mão dada. Então, assim, e tá no meio com tantos que ficou ok. Imagina se é um só e não tem ninguém. Sim. Ninguém se fala, Se né? sente excluído. Hoje em dia tá com mais naturalidade porque tá muito mais. Mas uma naturalidade fantástica, né? Maravilhoso. Eu acho lindo. isso é Maravilhoso. fantástico, Mas por pessoal. que era muito difícil, de repente, talvez para o seu pai entender isso? Porque ele Aquela ideia do aprendeu. coronel, aquele Porque negócio ele todo. aprendeu com o pai dele. Sim. Homem não pode chorar. Isso. Homem não sei o quê. Homem pode trair. Homem não sei o Isso, quê. Né? exatamente. Sociedade machista, A né? minha filha, a minha mãe teve a educação do pai dela, que a minha filha tem que aprender a fazer corte e costura, né? E nem estudar. Nem estudar. Imagina, eu tô na rádio, eu toco piano, mas pro meu avô, você podia tocar piano para ser professora de piano. Imagina, você tocar em algum lugar, só mulher que não tem valor, pra gente não usar outros termos, que Sim. toca. Imagina, você vai à noite tocar num bar pra alguém ficar te olhando? Não. Você aprende piano para você. Rotulava. Aprende piano para você ensinar criancinhas a tocar também piano. Olha. Mas não você vai ficar tocando para alguém te Acho olhar. melhor agora, né? Melhor Agora. Bem melhor, Então, né? mas se a gente for olhar isso, Sim. isso é coisa de 50 anos. Eu tenho 53, eu comecei piano com 4, meu avô falava, meu pai também, olha, é pra ela fazer clássico, não é pra fazer popular, não, porque pode se perder nesse negócio da Lela, música. você é demais. Você é o máximo. Eu vou te contar uma coisa. Eu sabia já da Sim. entrevista, né, da Lela, que a gente agenda antes, por causa, né, da agendas dela mesmo. E ontem, voltando de 2 gravações, eu fui consegui um horário para fazer um shiatsu. Fazia muito tempo que eu não fazia massagem. Eu falei, vou me legal. cuidar. Que legal. Vou me dar de presente. No final do shiatsu, a moça fez uma massagem na minha cabeça. E ela apertou um Será que negócio. não apertou muito, né? Por isso que hoje até... Porque hoje ela tá demais, gente. Diz que apertou demais a cabeça. Que coisa dele. boa. Eu lembrei muito de Descobrimos, você, né, Lela. E eu falei assim, eu vou contar em algum momento lá, porque é um tema que eu vou te perguntar. Apertou um botão aqui e eu automaticamente lembrei de uma foto minha, pequena, com 5 anos. Que e eu legal. comecei a chorar. Legal isso. Só que assim, chorar só de lágrimas, Sim, assim, ela tava sim. apertando a cabeça, era a finalização do shiatsu. Falei, gente, eu vou precisar perguntar pra Lela o Que que é legal. aquilo. Porque acho que eu falei, olha, eu tive um momento ali que eu voltei com uma foto minha na minha cabeça, que eu nem lembrava que era 3x4, que tava numa bolsa. Sim. Ela falou, acho que a gente ativou algum ponto. E Tem jeito de desativar isso? Que você tá. Não, eu acho e aí eu falei, por maravilhoso. que é isso, né? Sim. Porque quem não sabe, que ainda não sabe do currículo extenso da Lela, além de terapeuta, constelação, ela também faz a barra de Axis. E aí eu não sei o que é, eu perguntei até pro senhor, né? O doutor falou, não, a Lela faz, isso aqui. A barra, você não sabe o que é barra? Eu não sei. Ah, pelo amor de Deus. Lela, fala pra ela o que é barra. Ai, não, nada. Você tá ficando melhor do que imaginava. Bom, barra de Axis é uma técnica americana que ela ativa 32 pontos na cabeça da pessoa. Então a pessoa deita. Não, fala barra porque a gente pega do lado direito ao lado esquerdo. Então, como se tivesse uma barra no cérebro, então de um lado para o outro. Mas não é uma barra, eu fico imaginando uma Não. barra. Tipo, Então, guarda por aqui, exemplo, eu pegar cacetete. aqui
alegria e tristeza, corpo e sexualidade, começa a pegar esses pontos aqui e vão ativando, mas esse ponto é o mesmo desse ponto. Sim. Então, eu vou trabalhando aqui comunicação, saciedade, distração. Então, eu vou pegando esses pontos e às vezes o que acontece não é só pôr a mão na cabeça da pessoa nesses pontos, é a pessoa também relaxar e se permitir, né? Quando a André ficou falando, eu lembrei muito da terapia crânio-sacral que mexe, né? Eu acho o shiatsu sensacional. E tem um negócio chamado microfisioterapia, que eu não faço, mas eu acho fantástico. A pessoa vai passando a mão no seu corpo e vai falando, quando você tinha 4 anos, tal coisa aconteceu, e ela vai pegando. Quem domina a técnica, ele passa no braço, na perna, e às vezes mesmo com a roupa, parece que sente uma resistência, começa a ficar aqui, e aí eu recebi já algumas vezes essa técnica, é sensacional. Uau. E aí a pessoa anota, com 4 anos, coisa e tal, com 10 anos, aí depois que acabou, né? Já fez, doutor? Impressionante. Jura? Que legal. Eu não sei como que essa pessoa finalizou. Quando eu fiz com essa terapeuta, depois ela me pôs, saiu da maca, ela pôs sentado, ofereceu uma coisa aqui, ela veio aqui na minha orelha e falou, aquele fato, parará, foi lendo o papel, aconteceu há muito tempo atrás. Foi, exatamente. Pode deixar isso lá. Agora você não precisa mais lembrar dessa reminiscência, dessa dor que foi lá. Lembra só do movimento para, inclusive, a energia fluir. Né? Quando você falou da cabeça, às vezes com aquele ponto, às vezes foi um ponto mesmo de memória, às vezes um ponto, né, de uma pessoa, às vezes um lugar que a gente guarda essa memória. Falava, em tal ano aconteceu alguma coisa na tua vida, em tal ano, putz, esse ano foi que aconteceu tal coisa, meu filho nasceu, então casei, então... Sem o senhor falar foi nada. demitido. Foi demitido. Mudou de cidade. Eu mudei de cidade, mudei de casa. Não dói nada. O que aconteceu nesse ano aqui? Que não nesse dói. Ano aqui apareceu, bem sutil, é bem uma leve. Coisa. Não pressiona, não é com creme, nada. Pode ir com a roupa. É uma assim. música, não sei o que tal, fica e ela vai passando. Aqui, ela parava assim, o que aconteceu no tal? Pô, meu filho nasceu. Então você teve alguma coisa aqui nesse ano aqui que foi muito importante na sua vida. O que foi? Nossa, que assim, doido tá isso, assim, doutor. Muito legal. Não é? E essa barra de a pessoa vai e faz quantas sessões com você? Ela pode fazer uma vez por semana, pode fazer de vez em quando. Tem gente que vai fazer terapia para conversar. A terapia convencional, a pessoa fala... Como é que faz pra fazer todo dia? Passa um pouquinho... Acordar, já vou pra lá. Fica o dia inteiro lá no consultório da Lela, né? Você serve café da manhã lá? Mas eu vou te falar, a gente faz uma vez por semana, só que na época de Freud fazia diariamente... E o paciente que está internado... Você não é ligado ao Freud, não? Vamos fazer isso daqui. Então, mas eu acho que ele tem uma familiaridade lá. Eu gosto muito. Né? E o paciente que está internado numa clínica, seja de reabilitação, né, tipo, dependente químico, né, alcoólico, essa coisa toda, faz terapia 2 vezes por dia. Sim. E faz terapia em grupo também. Então... Tem algum momento o paciente psiquiátrico, né, uma clínica psiquiátrica, esse paciente ele precisa fazer terapia, nem sempre faz, nem sempre adere, às vezes está com muita medicação, às vezes dorme muito, mas essas clínicas elas têm ou deveriam ter terapias diárias, individuais e em grupo, mais terapia ocupacional. A terapia ocupacional que você vai fazer, um outro de uma terapia que tem, às vezes, com atividade manual lúdica, mas trabalhando a coisa mental e psíquica também. Então, aquele problema você vai trabalhando através de jogos, mas trabalhando sempre um fundo emocional. Olha, eu te respeito muito, eu gosto demais de você, eu acho que você é uma profissional fantástica, o que você me falar para mim, eu topo, porque eu acredito realmente em você. Então, quando é que você sabe que uma pessoa precisaria fazer essas barras? Conversando com a pessoa, para ela, ou está fazendo uma pessoa te procurou por um outro motivo, e você usa isso daqui um mecanismo para chegar numa coisa. Você atende meia-noite hoje? Você atende, eu vou lá. Eu já sou. Não, mas vocês dois são super meus convidados, para o que forem. A gente vamos agendar semana que vem com calma, com carinho, sem atropelo. Como é que você sabe então, que mas precisa? as barras Jaxes eu falaria que a pessoa ela pode receber sempre, porque qual a grande função das barras Jaxes? É limpar o que não serve mais.
quando a gente ativa esses pontos, é como se você Acho que pegasse... eu não vou diariamente, vou de hora em hora. Ai, eu quero muito fazer. Não, porque meu você Deus. limpa esse seu disco rígido. Então, assim, você tá com aquele pensamento repetitivo, você começa a ficar lá. E porque a gente tem pontos também de destravar. Vai indo, vai indo. Então, Tira algumas raivas que você tem. Sim, assim, com certeza. Nossa, Não mexe muito com o emocional, a pessoa consegue se estruturar, você fica Sim. um pouco com medo. Porque aí, como que eu vou sair dessa sessão? Geralmente sai muito sonolento. A pessoa sai das barras muito sonolenta. Nossa, ótimo! Vai resolver meu problema emocional e de insônia. Aí respira um pouco, serve um pouco de água, dá uma alongada, está tudo bem, e depois vai. Mas as pessoas saem muito, muito calmas. Às vezes eu falo, olha, em vez de dirigir agora, dá uma voltinha. Como é que você sabe que a pessoa precisa? Como é que a pessoa... Que eu não sei, eu sou sincero, eu não sei. Quando que a pessoa agora eu estou sabendo um pouco mais. Barra de axis, quando ela está carregando muitas coisas além dela, quando ela precisa deixar um pouquinho o fardo que não precisa? Pro outro, quando ela precisa mudar talvez os seus pontos de vista, quando a pessoa que tem uma ideia muito fixa. Eu vou ontem lá. Né? Vou ontem. Vai ser muito bem-vinda. Nossa, eu quero muito também. Quanto tempo de sessão? As barras 1 hora, 1 hora e pouco também dá. 24 horas. 24 horas. Mas a gente dá da independência para a pessoa seguir. A gente passa as barras e depois fala, bom, agora você já tem a ferramenta, porque também tem algumas frases que a gente traz. Tem? Né? Tem, que eu acho que é bastante importante das pessoas começarem a colocar. Eu gosto muito de uma que é... Vamos lá, tem várias, né? Mas eu gosto de uma de que é para deixar as pessoas até um pouco confusas, que é... A gente vai nada e sempre. Nada é o oposto do que parece ser e tudo é o oposto do que parece ser. A pessoa fica repetindo, nada é o oposto do que parece ser, tudo é o oposto do que parece ser. Nada é o oposto do que parece ser, tudo é o oposto do que parece ser. É uma frase maluca que vai entrando num looping quase que igual um mantra para dissolver. Que louco! Para você dissolver pensamentos, ideias fixas, raivas, essas coisas todas que ficaram muito cristalizadas. Tá sentindo meio tensa, não sei o que, repete essa frase que ela vai se energizando, vai fazendo essa limpeza. Quando a pessoa estiver com muita raiva, eu gosto mais daquela coisa, entrega ao remetente com consciência anexada. Quando a gente fala consciência anexada, eu entrego de onde veio a raiva para onde ela está. Né? Então, vamos entender lá... Mas antes ou depois de você afogar a pessoa? De preferência, antes de afogar. E se você já tiver afogado a pessoa, você pode rezar para a pessoa voltar. Deus me dê paciência. Eu entrego essa pessoa. Eu entrego essa pessoa. O remetente aqui. E buscar de onde vem essa raiva, né? Tipo, vou afogar essa pessoa. Coloca lá que é só um interessante ponto de vista, que você tem esse ponto de vista. Porque a pessoa, você não precisa entrar na da pessoa. Ok, tenho esse ponto de vista dessa pessoa, tá bom. Mas não preciso ficar com esse ponto de vista. E, de repente, a pessoa tem aquele ponto de vista que é dela, que também não precisa ser meu. Sim. E, para começar tudo isso, a gente gosta muito de falar, baixa as barreiras, respira, que assim, baixa um pouco o muro, porque a gente cria isso. Sim. Tira as armas, né? Isso. Desarma, a gente cria o tempo todo. E hoje porque em dia... a gente tem expectativa, porque a gente é muito duro. E hoje em dia, uma coisa atual que está acontecendo agora, que a gente vai pegar ainda cada vez mais na humanidade. Pessoal, redes sociais, Instagram, as pessoas estão ficando meio escravas de redes sociais. Então a pessoa posta uma coisa, eu tenho por mim que eu não leio mais, está escrito o pessoal lê. Que você lê, tem uns que maravilhosos, tá outro. O senhor está falando mal de tal grupo, você não sei o que tal, outra vira, você não devia ter colocado, outro você vai, outro, você vai ótimo, você é maravilhoso, aí o pessoal briga entre eles tudo. Então, não tem o que fazer, né? Então, o problema todo é que as pessoas, elas se acham no direito, já que elas estão numa rede social, eu estou seguindo a pessoa, eu me acho no direito de falar o que eu quiser. Né? E se uma dessas pessoas cair, já tive um pouco tempo uma que falou de um grupo, né? Que teve um monte de artistas que depois que soltam uma coisa que nem era por querer, mas a pessoa cancela de um jeito a pessoa, sabe, que é uma coisa louca, uma coisa doida. Então você está 24 horas por dia. Então, se você for seguir exatamente, não vive, né? Você fica meio maluco. Se você você posta uma coisa que você posta não sei o que tal. Sei lá, tem 1 milhão e 200 mil seguidores. Que legal. Tem de toda a cabeça. Sim, tem de toda a cabeça. Sim. Então, você posta alguma coisa, se você vai ler
e levar a ferro e fogo. Não dá. Tudo que eles escrevem é para você se suicidar em cada postagem que você faz. Como é que ele se lidar com isso? Não sei se essa frase existe. Se lidar, isso? Como é que você vai se lidar com isso? Então, o que eu vejo, você é uma dessas pessoas, Roberto, que tem, acho que, essa humildade e também essa sabedoria. O que eu fico bastante assustada hoje, como psicoterapeuta, de ver que tem muita gente que se acha celebridade por conta dos números de rede social, né? 500 mil, 800 mil, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. Parece que o valor está nisso, né? Então as pessoas acham que, assim, ela tem isso, é quase que assim... É um Deus. É um Deus, né? O que ela fala, se envolve, cria uma confusão... só falta entrar no mercado e não pagar a conta do mercado. Não, e acha que é obrigação. O pessoal fala, você vai me cobrar tal coisa? Então, o que eu vejo que tem meio que uma doença social e as pessoas acham, né? Não falando mal de influenciador nenhum, né? Doença social. Doença social. Porque o que acontece, você tem o seu trabalho, você tem um conhecimento, mas a gente vê que tem muitos meninos e meninas que não querem saber de estudar, porque agora, né, viraram influencer. Pra que estudar? Pra que carreira? Exatamente. E isso... Qual é a sua profissão? Influencer. Só isso, né? Exatamente. Jogador de futebol, influencer, modelo. Não é nutricionista, não é fisiologista, não é médico, mas vamos soltar o regime de emagrecimento de tal pessoa. Isso, exatamente. Então, eu acho que tem uma ilusão tão grande nisso aí, né? Mas tem uma indústria tão grande também, né? Que paga, né? Paga por isso, que é terrível. Eu vi outro dia na França dizendo que agora vai ter profissão influenciador digital, né? E essa nova rede social, você já tá? Não. Como chama? Threads? Mas eu ouvi falar que vai ser só de influenciadores, né? Uma rede de influenciadores. A gente já entrou. Ela me fez entrar, a gente entrou já. Para ver como que é. Então, o que acontece como lidar com isso? Que é da sua isso? pergunta, como lidar com isso e entender que às vezes não é para você. É daquele personagem que criou. Sim. Que você é além daquilo. Os filtros, né? Isso. Outro dia uma pessoa me meteu um pau. Começou a meter um pau. Deixa eu ver quem é essa pessoa. Fui lá ver. Ela não tinha nenhuma publicação e tinha um seguidor. Quer dizer, é um fake. Um fake que não era. Alguém entrou pra xingar. E a pessoa nem às aparece vezes a cara. Algum amigo até. Pode ser uma pessoa conhecida que nem aparece a cara. Fez pra te xingar, fez pra xingar o outro. Tem pessoas que estão nessa existência pra criar discórdia. Devolve pra ela o que é dela. Tipo, devolve. E o que acontece? Também ninguém é obrigado a ficar ter isso lá, né? Bloqueia. Cancela a pessoa, bloqueia da pessoa ir lá. Tem uma época que eu bloqueava e restringia um monte de gente, porque entrava ali. Porque ou tá ali para colaborar, né? Não quer tá ali, sai, não precisa seguir, monta o seu perfil, faz alguma outra coisa, vai se ocupar, né? Vai. Melhor coisa não ler mesmo. Não ler. Então, as pessoas brigam entre elas. Outro responde, xinga, outro briga. Então, só vive disso, né, doutor? Nem trabalha, né? Brigam entre eles. O que eu acho que daqui a um tempo a gente vai ter que ter esse equilíbrio que eu tenho visto, que tem muita gente que fala, vou ter uma rede social só, ou vou escolher 2 principais, vou terceirizar para alguém neutro fazer isso, porque eu não vou dar conta, porque vou estar achando que vai ser pessoal, né? Chego em casa, desligo o celular, né? Isso, exatamente, separando o celular de trabalho do profissional, do profissional do familiar, para estar de fato com os filhos e ter uma vida ali. E isso que, né, vocês falaram, eu vejo muito de casais, ou mesmo agora, né, julho, momento de férias, que tem pessoas que saem e não conseguem não ver mais o celular. Vamos estar uma semana de férias com a família. Mas eu tô só vendo a notícia. Mentira. A pessoa entrou lá para ver o que tem no Instagram de novo. Tem um filme, né, que a pessoa vai para uma clínica para desvencilhar do celular, porque não consegue. Você sabe disso? Tem esse filme. Eu atendi uma paciente esses dias que ela ficou 10 dias num lugar assim e sem poder ver celular. Ela falou que tem um dia que ela achou que ela ia morrer, que ela não ia dar conta. É um vício, então, É um vício, mas ficou droga. 10 dias que não podia ter contato com nada de computador, nada de celular, nada.
E ela falou que foi sensacional, mas agora ela continua vendo de novo. Vê que volta, que ela tá no mundo disso, Então, não tem mas jeito. ela falou, bom, já que você ficou 10 dias lá internada, agora vamos, então, reduzir, né? Tantas horas. Os celulares já falam, você usou tanto a mais hoje, né? E ele dá a hora dos aplicativos, o percentual. Tô usando mais. Então, eu vejo muito com adolescente. Precisa ter um controle, né? Ah, tá usando o computador para estudar. Será? Porque às vezes também, e isso também colabora para o TDAH, para distração. A pessoa tá lá fazendo a tarefa da escola, mas tá lá, as notificações. Escutando música e fazendo isso aqui. E tem muito, e parece que ele cria uma coisa que te cria um interesse, né? Claro. Um prazer. O senhor consegue ficar assim, e dormir sem olhar o celular? Eu não sei. Eu consigo. Então é um controle, né? Consigo. O celular, para mim, é importante para trabalho, você gostou, mas é fundamental. Não é fundamental. Então, quantas vezes eu já saio de casa e deixo o celular? Olha, então, que bom. Porque o celular é relógio, o celular é tudo hoje em dia, mas, né? Isso que o Roberto está falando é sensacional. Eu já discuti várias vezes com meu marido. Eu falo, então não vamos pegar o telefone. Porque ele fala, você pega o telefone porque você vai ver uma coisa. Dá uma olhada, o que tem no Google de tal coisa? Você vai olhar. Mas ao entrar do Google, você não entra direto no Google. Você entra no Instagram. Você dá uma passadinha no Instagram. Será que subiu o seguidor? Você acaba sendo escravo disso. WhatsApp. Você manda responder logo para não deixar para depois. E se você responde depois, ou se você não atende, você é incompetente. Eu particularmente... Eu fui ver agora, estou com 385 WhatsApps que eu não vou responder nunca isso. Exatamente. Mas a gente vive numa sociedade complicada, né? Então, você vai no banheiro, se você não respondeu, por que você não atendeu? Porque você não usa celular no banheiro? Entregada, né? Que entregada que você deu, né? Depois de tantos anos trabalhando juntos. Quem não usa? Eu vou te falar. Olá, quem não usa? Todo mundo usa. Não caindo na privada tá bom, não é? Você não leva o seu celular, Lela? Pra trabalhar dentro do banheiro? Você usa no banheiro, às vezes você pega o celular sem lavar a mão, aí depois tem que lavar a mão, depois tem que lavar o celular. É assim mesmo. Outro dia eu estava falando, uma moça, essa é cliente dela, te juro que aconteceu. Estava falando não sei o que, falando do cara, de repente acho que ela distraiu tanto, ele estava conversando que eu vi. Caiu. Não, apertou a descarga. Não. Com o celular lá dentro? Não, apertou a descarga. Falando? Eu estava falando não sei o que, isso aconteceu comigo esses dias. Eu estava fazendo uma pauta. Mas eu fui, perdi uma pauta, falei, agora eu vou no banheiro com a... Não, para pra entrega. Eu falei, onde é que essa só mulher um minutinho aqui? Acho que ela ficou tão sem jeito na hora que ela falou, ela queria desligar. Apagar a mensagem, né? Na sua carreira, assim, quais são os seus maiores desafios? Porque você faz tanta coisa. O doutor perguntou quem ia te procurar para fazer a barra. Mas, assim, eu fico imaginando que o seu trabalho é tão amplo. Ela é completa, né? Uma profissional quem completa. é a Lela Monteiro, a profissional? Eu sei que é a pianista, a mãe, a esposa. Eu até complementar essa pergunta. Então, Por que você faz para não levar o problema para casa? Às vezes levo. Então, é difícil não absorver, né? Às vezes levo, mas a questão não é só não levar, é saber sair deles. Sim. Então, e às vezes não é só um problema de paciente. Às vezes, por exemplo, assim, recebi uma multa, chegando em casa, o porteiro deu. Então, você já fica, como levei essa multa? Como assim? Você chega... E às vezes você já fica irritada por conta da multa. Você vai, acabei de chegar, não comprei o negócio lá, não vai ter leite para tomar amanhã cedo, vou ter que sair de novo. Então o marido fala, você acabou de levar outra multa. É bem isso, exatamente. Você já... E outras coisas mais que vão acontecendo. Mas acho que a questão, eu tenho falado isso para alguns casais, não é não brigar, mas é sair da briga. Tô irritada? Vamos lá, calma. Vamos lá no banheiro. Vamos fazer um xixi gostoso. Leva o celular. Aí deixa o celular. Entrar no celular, você joga ele junto. Quebrar o celular. Vai lá, faz um xixi. Toma um copo d'água. Às vezes eu pego um copo d'água, tomo um copo d'água. Eu nunca fiz. Você vai me ensinar como é que faz xixi tão gostoso? Eu fico tenso. A mulher ainda que segura, né?
Fazer xixi gostoso, eu não tenho atendido mais como fisiopélvica, mas tenho uma formação de fisioterapia pélvica. A gente ensina as pessoas a fazerem xixi gostoso, por quê? Se não dá infecção urinária. Fazer xixi gostoso fazer xixi sem força e sem pressa. Vou fazer xixi lá, espera. Deixar sair. Deixa o telefone tocar, soltar, a campainha, o interfone, te xingarem, cala, deixa. Tem uma música, né? Deixa correr, deixa a chuva passar. É verdade. Quando a gente vai falar, até mesmo quando vai fazer essa reeducação urinária, você fala, espera, porque às vezes tem um xixizinho que ficou lá no fundo. Né? Eu sei bem. Aí você faz mais um pouquinho de xixi. E quando tem relação sexual, acabou de transar, homens e mulheres vão fazer xixi. Claro que dá uma preguiça com seus cadetados, faz xixi, por quê? Principalmente porque a mulher, porque bateu demais ali o pênis, na hora que introduziu, bateu demais nessa uretra e às vezes ela tá cheia, ela precisa esvaziar. Uma limpeza também, né? Isso, para não ficar com uma infecção urinária ali. Sim. Né? Mas e aí, com tantas essas coisas, quem é essa Lela aí, profissional? Qual tem sido o meu foco? Quando eu vou apresentar né, até mesmo para Google entregar. Psicanalista e sexóloga, ou psicanalista e terapeuta de casal. Pronto, essa é a formação. Então, as pessoas têm um problema com a vida dela, psicológico, ou tem um problema de casal, que às vezes nesse problema de casal vem um problema de sexualidade junto, aí entra, não tenho divulgado muito a sexologia, porque ela vem, muitas vezes, no contexto do casal. Mas a pessoa até tem um receio de falar. Agora eu falo que a constelação, as barras de Axis, a hipnose, são recursos dentro da terapia que a pessoa vem procurar. Você faz hipnose? Faço hipnose, mas não fico falando, então, não fico fazendo post de hipnose, falando porque hipnose é para isso, é para... Tá. São as suas ferramentas dentro da sua atuação diária, né? Eu fiz hipnose, você comentar, eu fiz hipnose, pensei fantástico, que eu comecei às 11 horas da manhã, ela tá fazendo com ela, virou para mim e falou, história. Falou, você quer continuar? Eu falei, por quê? São 5 horas da tarde. Nossa. Fiquei 6 horas com ela lá e parece que tinha voado. Vou ficar o dia inteiro. Então, mas eu acho que todas essas são um recurso, porque a pessoa não vem fazer hipnose toda semana, nem vem fazendo, mas a pessoa ela vem num processo. Não tem receita, né, de bolo, né? Exatamente. Mas se você for falar, né? Quem é a Lela? A Lela é uma psicanalista, pronto, né? Que trata dessas questões psíquicas, né? Você tem uma propriedade para falar. Não tem como falar, não concordo com você. Não tem. Mas tem gente que não concorda e tem gente que às vezes... Você tem muito argumento. Não, e aí tem gente que chega e fala assim, então, eu vou lá na minha psicóloga, eu vim aqui para tratar o problema da sexualidade. Aí a pessoa tá já vem com a resposta. E ela tá na segunda sessão e ela fala, bom, então eu quero resolver essa ansiedade. Ela já sabe que ela tem ansiedade de desempenho, tá. E aí, mas eu queria resolver já hoje, porque à noite eu vou sair com uma moça. Aí você traz algumas coisas e às vezes faz uma hipnose, faz alguma coisa para dar uma... mas o que acontece é isso. Tem uma transformação, você tem que transformar a pessoa. É difícil, que ela já vê, ela trabalho dela é holístico, em elefante. Seu trabalho é holístico, na verdade, integrativo. Você já consegue atuar... Rafa, se eu não me engano, é uma das maiores entrevistas que a gente está tendo, é mais de 1 hora, né? Podemos concluir. Olha, a Lela bateu o nosso recorde de entrevistas. Já sei o que... Não, eu não quero. Eu queria perguntar, Lela, existe ponto G? Porque, gente, é uma pergunta que eu nunca fiz pra... Mas tem mesmo esse ponto G? Excelente. Tem o tal do ponto G, né? Que o nome do ponto G é por causa do descobridor. Qual é o nome dele? Geraldo? Não. Eu vou Genial! Eu vou depois mandar direitinho para André, a gente coloca aqui, porque é um nome complexo de falar. Não, mas vamos lá, vamos entender, tá? Um ginecologista cujo inicial do nome do descobridor é o G, por isso que é o ponto G. Mas para entender, mais do que quem descobriu, é onde está. A hora que você vai colocar, né, o pênis, o dedo no canal vaginal, 2, 3 centímetros com o dedo em curva. E aí fica nessa região. Tá, mas vamos lá, olha. Sim, vamos com óculos, né? Pra gente. Olha, um especialista aí no ponto G. Você ler? Pode. Eu tenho que tirar óculos. Ernest Grafenberg.
Pronto, O conceito do pronto. .G foi proposto pela primeira vez em 1950, olha, depois de 4 anos eu Por nasci. isso que eu falei que o Rafa Isso é depois bom. colocaria o André Ernst escrito, mas enfim. Rothenberg. Esse é o descobridor, né? O médico que descobriu. Mas do dedo em gancho, de 2 a 3 centímetros, você assim, então, nós mulheres, né? Então, quando a Esse gente cara não trouxe separou o próprio nunca. dedo, Esse cara não separou nunca. segundo ou terceiro dedo, acho que o terceiro dedo mais fácil, em gancho, você vai descobrir que aquele ponto... Porque não, isso é importante. Porque Então, porque tem faz o dedo aquele em curva, ponto. como é que é? Isso. O dedo em curva, mas Lela, sexóloga, o que eu acho que assim, esse é um pontinho muito Não tem o pequeno, X lá? muito difícil, muito complicado, porque é um ponto e dificilmente o pênis vai ser tão curvo, ser tão pequeno para pegar ali. O que eu acho que o grande Curvo? ponto porque você vai pegar em curva, ele é Tortinho. pontual. Isso, Tortinho, tortinho. exatamente. Vamos entender que qual é o grande ponto? Eu falo, maldita hora que esse médico falou desse ponto G. Porque é uma confusão que as pessoas querem gozar, mas hoje em dia a indústria já resolveu isso. Tem os vibradores que tem o vibrador curvinho para pegar o ponto G, para estimular. Mas qual que é o grande que resolve mesmo? Clitóris. Clitóris é o único órgão externo, pequenininho ali fora, grande lá dentro, com 8.000 terminações nervosas, cuja única função é dar prazer para a mulher. E ele é o que tem você quer dar um orgasmo garantido? Estimula orgasmo o clitóris. clitoriano. O orgasmo clitoriano. Se for pesquisar... Esquece esse ponto G. Esquece o ponto G. Acho que por isso que veio aquela frase, te pego na curva. Ó, ponto G, ponto U, ponto C, inventam tanta Entendi. coisa. Ponto C, que é o ponto do cervix, que é lá dentro. Ponto U, que é do jeito que você... Eu acho que é tanta complicação. Entende uma coisa aqui. Na hora do ato, você precisa relaxar, se entregar, não descuidar do clitóris feminino, friccionar, seja a mulher por cima, por baixo, com o vibrador, com a língua, com o dedo. Não descuida do clitóris, porque aí você vai Preliminar conseguir. é essencial, beijo não é preliminar, né? Vai com calma. Preliminar é essencial, beijo não é preliminar, mas eu acho que beijo é bom a beça. Eu acho que sexo oral não é sexo. Pra mim, sexo é pênis vagina ou pênis onde for, mas é penetração. Pra mim, sexo ele é o coito em si. Eu acho que tudo isso é bom desde que as pessoas combinam entre si. Se for bom para um, for bom para o outro, de preferência, né, usar um gel depois de uma certa idade, porque nem sempre todo mundo tem lubrificação. Não ter lubrificação não significa que você não tenha desejo. Às vezes você está morrendo de desejo pela pessoa, mas tem uma dificuldade de lubrificar. E depende da ideia, não é no meu Da caso, idade? né? É uma prima minha. Uma prima. Depois de mas uma eu- idade, a pessoa tem dificuldade da lubrificação. Por mais que faça reposição hormonal, quem tem tratamento para câncer não lubrifica mais como lubrificava antes. Tem que Mulher buscar ajuda, no puerpério. né? Então, óleo de coco, gel Porque se vaginal. for preocupar com tudo isso, o cara vai ter que ir pro sexo levando o Waze, levando o Google Maps. Não, vou te falar, vou resumir. Não, duas coisas para o sexo. Não, a gente vai fazer um programa depois só sobre isso, para bactéria. Pro sexo tomar um banho gostoso, lava bem as partes que vão Isso é usar. fundamental. Um banho é bom, né? Um banho gostoso. Até pra relaxar, né? Tenha um gelzinho do lado e de preferência a camisinha. Só isso. Não E precisa ter relaxa, Google, não precisa ter Maps, não precisa Senão, nada. nossa, cara, cadê o Waze, o Google Maps, né? vendo? Não, X, joga- né, que é, joga dedo, fora. vai não sei o que, pega, vira curva, vira negócio, aí já perdeu até a vontade. Conseguimos ficar 1h30 sem falar de sexo, mas eu No tinha final, que fazer vamos lá. essa pergunta. Agora, chave de ouro que você falou, como que é levar tudo isso? Não precisa levar o Google, não. Vai pela sua intuição, porque sexo é instintivo. Falou tudo. E Deus já fez a gente pra esse negócio aí, mesmo pra ter Se a gente vontade. deixar os corpinhos da cabeça pra baixo, do pescocinho pra baixo, os corpinhos vão saber o que tem que fazer. Tem que começar a preocupar com tudo isso, onde é que é o Aí não ponto vai G, funcionar. né? Aí olha assim, o que é? Não sabe onde é que é? Você falou que era posição. Espera um pouquinho, deixa eu pegar o Google. Não. Google Agora eu nem quero mais saber do ponto G. Pronto. Lela, olha, puxa, você é completa. Que bom. Olha, parabéns, viu? Tudo. Nossa, Muito legal. pelo amor de Deus, por isso que é sócia nossa. Então, é sócia isso, nossa Lela. aqui. Deixa suas É redes. fantástico. Vamos lá. Tá Arroba. doido pra trás de você. Tá doido aqui. Vamos lá. Fila pra Ó, você. Lela H. Monteiro Oficial, lá no Instagram, Lela H. Monteiro Oficial. Então, começa a seguir a partir de agora.
Preciso voltar a fazer o TikTok, que tá pra lá de abandonado, mas acho que deve ter alguma coisa, Lela Monteiro. No YouTube, Lela Monteiro, Lela H. Monteiro. E se Tá com programa tiver de alguma rádio? dúvida, na com Rádio Capital, Rádio toda Capital. quarta-feira, ao vivo, Ah. das 15 às 16, Terapia em Família, é o nome do programa. Terapia em família, que legal. Terapia em Família, a gente fala dessas coisas todas. Sim. Sempre com vocês, que é uma grande honra. Lives faz também? Eu adoro fazer, preciso marcar uma live com você. Vamos, Que vamos. as senhorinhas amam, querem perguntar de travesseiro, de comida, do frango. Eu falo pra senhora que trabalha em casa, não pode lavar o frango, mostra o vídeo do Dr. Bactéria. Ela me odeia. Aí ela fala, pode sim, Ela me não odeia. pode lavar o frango. Outro dia tava lavando polvo, não pode Ai, meu lavar. Deus, não. Que essas coisas não lavam. Eu falei, eu vou trazer qualquer dia o Dr. Bactéria aqui pra cozinhar pra senhora. Vou, maior prazer lá. Faz uma live, não, uma presencial com ela. Presencial lá. Exatamente. Muito legal, hein, doutor, hoje? Obrigado. Obrigada, viu? Obrigado. Uma honra estar com Obrigado, vocês nossa, sempre. sim, Obrigada, André. fantástica, E eu tô esperando fantástica. vocês no consultório. Eu vou com certeza. Por favor. Aquela Muito coisa lá ontem. da Grande barra, nossa. Vou sair, vou passar super São meus bom dele convidados. grudar ela aqui. Venham. Vai estar no meu negócio. Foi Obrigado, esse, querida. Foi Mar. fantástico. Parabéns, Obrigada. Gente, tchau. é que eu falei, né? Tá? Ele é o Fábio. Ele é o Fabiano. Fabiano, que é um dos donos daqui. Vem aqui pra faz ver, falar oi aqui. faz uma Vem aqui falar oi. selfie com você e com o Fabiano. Vamos só terminar aqui, Lela, e Tá. a gente Então, aqui do YouTube também. Nada. Imagina! Obrigado, gente. Puxa vida. Ao vivo, do jeito meio que aqui a Lela é nossa sócia, ela tem liberdade para fazer o que ela quiser aqui, porque ela é uma Tudo. das donas aqui. Vem cá, Fábio. O Fábio é um dos. Fabiano. O Fabiano é um dos donos aqui dos donos aqui do Pocket Nosso Studio, diretor. Pocket Studio maravilhoso, é diretor. Então, gente, esse é o Bacast, é uma coisa totalmente à vontade, totalmente solta. O nosso interesse é o que é? Entrar na sua casa, te levar informação, tirar daquele lugar comum que você está, fazer você descobrir coisas que você talvez nem soubesse que tinha esse problema. Tá? Verdade. Mas solucionar o problema, que a gente não mostra só o problema, a gente mostra A solução. a solução. Tá? E solução não é para você falar aí que alto. Né? A solução realmente é resolver o teu problema. Tá? Então, imperdível, avisa né? o pessoal, não esquece de tocar o sininho. E se inscrever no Tocar o Bacast sininho, aqui. se inscreve no Bacast aqui, avisa todo mundo. E ó, um beijo para Tchau, vocês. tchau, tchau, tchau.